Durante esses dias, desde sexta-feira, estamos trazendo palavras que Deus tem colocado em nossos corações, sobre este período chamado Carnaval, aonde esse tipo de celebração, como dissemos, esta festa, que dá uma abertura a todo o excesso. E esses excessos se tornam os excessos da carne, aonde as obras da carne se manifestam e o pecado afronta a Deus. E que nós devemos ser aqueles que se consagram contra todas essas coisas, em oposição a todas essas coisas. Nós nos consagramos, nos lembrando do que Deus disse a Abraão: por amor aos 10 justos, eu não destruirei esta cidade. E onde estão os 10 justos? Aqueles que praticam os atos de justiça. E sabemos que é em paz que se semeia o fruto de justiça. E que nós devemos frutificar de Deus o fruto do Espírito, em contraste com todas as obras da carne, sabedores que o ramo não pode frutificar de si mesmo, se não estiver ligado à videira, e a videira verdadeira não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. No entanto, lemos no livro de Gálatas, no capítulo de número 6, quando Paulo, inspirado pelo Espírito, fala sobre o semear e o colher. Mas aquele que está, versículo 6 do capítulo 6, sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Instruído na palavra, compartilhe as coisas boas. E ele ainda afirma: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus abençoe sua palavra em nossas vidas, mas principalmente aos da família da fé. Hoje, pela manhã, nós estávamos dizendo que ainda se ouve a palavra de Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que
fazem. E a Bíblia também nos diz, se soubessem, não teriam feito. E cabe a nós, então, revelar essa sabedoria que o mundo não conhece através da pregação da loucura, a loucura da pregação, pregando o poder de Deus, que é o Evangelho, que são as boas novas de Cristo Jesus. E como fica isto? Se a Bíblia diz que ninguém se engane, o que o homem semear, isso ele colherá. E quem semeia para a carne colherá corrupção, e quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Como podemos trazer, como estamos desde sexta-feira dizendo, que devemos nos consagrar para trazer sobre este mundo uma bênção? O segredo está no que o apóstolo Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Porque a Bíblia diz, paga o mal com o bem. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E aqui diz, fazendo o bem a todos. E enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Isto é consagrar-se em oposição a tudo que está sendo semeado na carne ou pela carne. Nós temos que semear para o Espírito. Como? Fazendo o bem. E fazendo o bem a todos. Principalmente aos da família da fé, mas a todos. Agindo, como nós dissemos, com sabedoria para os que são de fora. Para quê? Para que estes um dia se tornem aqueles que estão dentro. Para que eles venham para dentro. Nós precisamos não só sermos benignos. Alguém que é benigno é que não é maligno a outro. Mas nós também precisamos ser benéficos. Os que são benéficos são os que fazem bem aos outros. E é isso que a Bíblia nos chama para sermos bons e para sermos benéficos. Temos que ser benéficos a este mundo. Temos que ser benéficos a esta terra. Temos que ser benéficos às pessoas, fazendo o bem a todos e pagando. Ainda que haja o mal contra nós, pagando o mal com o bem. Porque ninguém vence o mal com o mal. E a Bíblia nos ordena, e mais uma vez eu digo, mas nós devemos vencer o mal com o bem. Meus irmãos, se nós fizermos o que é bom, se nós fizermos bem a este mundo, a estas pessoas, nós venceremos o mal neste mundo. Você quer vencer o mal? Nós temos que compreender que Deus está utilizando todas essas coisas
para nos dar a oportunidade de testemunharmos, de vivermos, pelo poder do Espírito Santo, sendo nós aqueles que praticam bem, que executam bem, que trazem o bem, que vencem o mal neste mundo pelo bem. Pelo bem. Mas quantas vezes, nesta luta do bem contra o mal, para que o bem vença o mal, nós nos sentimos num verdadeiro deserto. Nós nos sentimos numa realidade que nos custa ir em frente, porque fazer o bem cansa, fazer o bem exaure. Fazer o bem cansa muito mais do que fazer o mal. Fazer o mal é muito mais fácil. Obrar as obras da carne é muito mais fácil do que fazer o bem. E veja, se não houvermos desanimado ou desmaiado ou desfalecido. Por quê? Porque há um cansaço, há um esgotamento. Nos sentimos como caminhando no deserto, assolados pela temperatura, pelo sol, sedentos. Mas o deserto é um lugar que não são as dificuldades da vida que nos levam para lá. Na nossa vida, o deserto é um lugar que Deus nos leva. Esse lugar que é o lugar que se cansa fácil, que se exaure com facilidade, que é dito, nós escolheremos no tempo certo. Se não houvermos desistido, se não houvermos desfalecido. Por isso a palavra-chave para fazer o bem, a palavra-chave para vencer o mal é persistência. Persistir, insistir, nunca desistir. Esta é a palavra-chave. Se nós queremos vencer, mas, pastor, é avassalador. É um mundo que nos cerca. Deixe-me mais uma vez dizer, há uma bênção chamada deserto. E quem nos leva ao deserto, quem nos guia em direção ao deserto, não é outro senão Deus. O deserto não é o final. O deserto não é o nosso destino final. O deserto é um caminho pelo qual nós passamos e que temos que passar para nos tornar os conquistadores da terra prometida. Aqueles que alcançam a promessa têm que vencer o deserto. Sabe como você vence o deserto? Você não vence o deserto destruindo o deserto. Você vence o deserto sobrevivendo ao deserto. Esses são aqueles que vencem o deserto. O que vencem o deserto são os que sobrevivem ao deserto.
Quais ovelhas vencem o lobo? A ovelha não vence o lobo matando o lobo. A ovelha não tem como matar o lobo. A ovelha vence o lobo sobrevivendo ao lobo. Se a ovelha não perece, se ela não é arrebatada pelo lobo, se ela não é morta e devorada pelo lobo, ela vence o lobo sobrevivendo ao lobo. Deus nos chamou para sobrevivermos a tudo. Você pode dizer amém a isso? A tudo. A sobrevivermos a este mundo tenebroso que jaz no maligno. Nós não somos do mundo. E Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que eles sobrevivam ao mundo. Sabe, a caminhada no deserto, nós temos que entender o seguinte: deserto não é castigo. Deserto não é castigo. Exílio é castigo. Mas deserto não é castigo. Deserto é um lugar de transformação. Isso é o deserto. Deserto é um lugar em que Deus nos ensina. Deserto é um lugar onde Deus forja os seus profetas. Deserto é um lugar onde Deus nos traz ensinos muito preciosos, entre eles o ensino da dependência de Deus. Que Ele nos sustenta, que Ele proverá para nós todas as coisas. Você passa pelo deserto com uma certeza: você não morrerá de sede. Pois a água virá da rocha. Você não morrerá de sede no deserto. Se uma pessoa entra num deserto, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é que ela morrerá de sede. Mas se o Senhor nos leva ao deserto, tenha certeza, você não morrerá de sede. Há fontes que você encontrará. E há uma rocha que lhe dará de beber. Você será sustentado pelo maná diariamente. Não te faltará o que comer e o que beber, porque o Senhor será o nosso provedor. O deserto é um lugar aonde aprendemos a depender de Deus, aonde aprendemos a seguir a Deus, a sermos conduzidos pelo Senhor. No deserto, nós seguimos ao Senhor. No deserto, nós somos confrontados e aprendemos. Temos revelação até de quem de fato somos. Uma das coisas que surgiram no deserto, eu não sei se vocês percebem, é um texto bíblico que às vezes não temos dado a devida atenção, e que é uma das bênçãos que acontece no deserto. E tinha que ser no deserto. Quando Deus diz para que os homens, os filhos de Israel, construíssem o tabernáculo, o que Deus fez? No deserto, lhe deu dons, há talentos, há dons que só vão se manifestar em minha vida e em tua vida no deserto.
E ali nós descobrimos talentos, dons que estão ocultos em nós, que não sabíamos que tínhamos. Aqueles dons, aqueles talentos que foram descobertos no deserto. O que eles, o povo de Israel, fazia no Egito, eles faziam tijolos. Eles eram um povo que sabia fazer tijolos. E eles, nesta feitura de tijolos, tinham talentos sufocados. Havia artistas dentro deles. Eles não tinham ideia, mas o deserto trouxe para fora talentos, dons que estavam escondidos dentro dele. Você está pronto para descobrir dons que você não tinha ideia que possuía? O deserto trará para fora. Sabe, eu tenho dito e eu volto a dizer agora, o Egito, ele nos deforma. Mas Deus nos reforma através do deserto que nos transforma. Então há uma bênção chamada deserto, aonde nós estamos como Cristo, após o batismo nas águas, após os céus se abrirem, a voz do alto, o Pai falar, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, diz, foi guiado. Outras versões diz, impulsionado. Porque literalmente, esse impulsionado significa empurrado com poder para o deserto. Foi impulsionado pelo Espírito, levado pelo Espírito para o deserto. E o Espírito então levou o quê? A Cristo, levou o quê? O corpo de Cristo para o deserto, a fim de que fosse tentado, literalmente fosse provado. Provado. Que não é meramente ser testado. Provado é ser treinado. O deserto é lugar de treino, de aperfeiçoamento, aonde nós aprendemos, volto a dizer, a nos tornarmos conquistadores. O deserto não é um lugar de castigo, ele é um lugar de transformação, onde Deus nos forma, onde Deus nos forja. Nesta bigorna do deserto, o Senhor está nos dando a forma. E os impactos sobre nós são bênção sobre bênção. Por isso, nesta luta que devemos vencer, e vencer o mal com o bem, devemos perseverar. Devemos entender que nós temos que semear mais o que é bom do que aqueles que estão semeando o que é mal. Nós devemos trabalhar em semear a boa semente, muito mais do que quem está semeando joio. Nós precisamos semear trigo. Nós precisamos ser incansáveis no semear. Nós precisamos buscar tomar
todo o espaço. E, meus irmãos, temos um desafio grande. Quando você olha o que está sendo semeado através do carnaval, você vê o quanto nos custa semear, o quanto nos falta semear, o quanto nós precisamos semear. E o segredo é sermos incansáveis. E não nos cansemos. Não nos cansemos. Não venhamos a desanimar. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. No tempo certo colheremos. A palavra é muito clara. E eu quero trazer uma palavra profética, uma palavra do livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é um livro apaixonante, em todas as suas narrativas e em todas as suas profecias. Mas eu quero chamar a atenção para o último versículo do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 12. No versículo de número 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Essa caminhada que nós temos que fazer nesta vida, nós temos que caminhar e caminhar até o fim. Siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E ao fim dos dias, se levantará para receber a sua herança. Aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque é o seu tempo, no tempo certo, nós colheremos. Jesus mesmo, falando sobre toda a sorte de provações, de lutas, especialmente falando sobre os últimos dias. Esta bênção que se chama deserto, na qual nós aprendemos que dependemos de Deus, na qual nós temos essa revelação de quem somos, de quem está conosco, de quem é aquele que está ao nosso lado. Não apenas quem eu sou, mas quem você é. De que os talentos são revelados, talentos ocultos são manifestos. A maior bênção é preparação e perseverança. É um tratamento, é um treinamento para um próximo nível que Deus tem na nossa vida, a conquista da terra prometida. Ele nos torna conquistadores. É um convite a amadurecer, a confiar profundamente em Deus e a sair do deserto mais forte e tendo claro diante de nós qual é o nosso propósito. Mas há um outro texto, como eu disse,
que Jesus também nos consola. Você talvez diz, mas tudo isso que o pastor está dizendo, há uma verdade que nós nos cansamos. E se nós nos cansarmos, que esperança podemos ter de não desfalecer indo a Cristo? Porque Cristo disse, vinde a mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos aliviará. Não sei o quão cansado, o quão sobrecarregado possamos estar, por estarmos fazendo o bem, por essa luta, por estarmos caminhando na dificuldade do deserto, mas Ele nos prometeu que Ele nos dará alívio e que nós alcançaremos nele descanso. Isso se chama renovo. Porém, a Bíblia também nos diz sobre esta perseverança, porque a perseverança, como eu disse, é a chave. Jesus falou em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O contexto desta palavra está no que Jesus estava falando dos últimos dias e sobre a perseguição nos últimos tempos, a necessidade de não desistir da fé, de perseverar. E essa palavra perseverança, que é utilizada nesse texto, na sua forma grega, tem a ideia de perseverar, de ficar firme. Resistir, diz a palavra, firmes na fé. No grego significa literalmente suportar provações com paciência e confiança contínua em Deus, mantendo-se fiel até a morte. Deixe-me dizer, embora alguns tomem esse texto para analisar soteriologicamente o texto, falando quem perseverar até o fim será salvo. A ideia central do texto, e não estou discutindo soteriologia, a doutrina sobre a salvação, a ideia central é escatológica. É ser salvo da provação. Saiba que a luta que você enfrenta, essa luta terá um fim. E neste fim, você será salvo. Não desanime. Deus te prometeu salvar. Persevere. Não se canse de fazer o bem. Senhor, nós venceremos esta batalha, nós venceremos esta luta, essa luta tão desigual em que as pessoas estão aí praticando as obras da carne e nós aqui lutando, sabe? Você não frutifica lutando, você frutifica naturalmente, frutificando. O fruto não vem através de uma dificuldade em frutificar.
o fruto vem espontaneamente. Saiba do seguinte: fazer o bem é difícil, mas frutificar do Espírito é natural para os que permitem o Espírito agir em suas vidas. Então, nós temos que ter esta segurança, e por isso eu direi a todos: não abandonemos a caminhada diante das contrariedades. É ali, quando as trevas são mais intensas, que nós temos que brilhar, que a luz tem que se manifestar. A Bíblia diz: trevas cobriram a terra. Há trevas cobrindo a terra. Há trevas cobrindo a nossa cidade. Há trevas cobrindo este mundo. Mas a Bíblia acrescenta: mas sobre ti nascerá a luz de Deus. Aleluia. E eu vou dizer, quanto mais densas as trevas, mais reluzente se torna a luz. Mais reluzente. E as nações, vejam bem, e os reis da terra virão para a sua luz. Quem pode dizer amém a isto? Nós vamos atraí-los, não com trevas, nós vamos atraí-los com luz. Nós vamos vencer o mal, não com o mal, mas nós vamos vencer o mal com o bem. Nós vamos vencer o deserto, não destruindo o deserto, mas sobrevivendo ao deserto. Nós vamos vencer o lobo, não matando o lobo, mas sobrevivendo ao lobo. Sabe, não é que eu não queira, e não é que eu não peça para que o carnaval acabe. Mas não é destruindo o carnaval que eu vou vencer o carnaval. Porque poderá vir outra coisa e substituir o carnaval. Eu vou vencer o carnaval. Eu vou vencer o festival da carne pelo festival do Espírito Santo. Nós temos que manifestar o Espírito Santo. Eu estou pedindo a Deus que ondas do poder de Deus se manifestem. Quando nós andarmos, era como Jesus andava e os demônios o quê? Se manifestavam. Porque Jesus perturbava as trevas. Jesus não vinha brigando, não vinha gritando, não vinha dizendo, manifestem-se. Não, era irresistível, insuportável as entidades demoníacas. Elas estavam incomodadas pela santidade da pessoa de Cristo, pela presença da pessoa de Cristo. E Cristo está em nós. E a presença de Cristo está em nós. E as coisas têm que acontecer. E nós vamos vencer. Por isso, não venhamos a desanimar. Essa é uma palavra, a palavra persistência. Vamos persistir, vamos insistir. Vamos persistir e persistir até o fim. E mesmo que estejamos vivendo uma opressão, uma perseguição, uma perturbação, saibamos
que o final de todas essas coisas é a nossa vitória. E quem perseverar até o fim será salvo. O final dessa história não acaba com a vitória do lobo. O final dessa história acaba com a sobrevivência da ovelha. Porque o bom pastor está conosco. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Guia-me a pastos verdejantes e a águas cristalinas, a águas tranquilas. Sabe, Deus está nos guiando para um lugar maravilhoso. Às vezes, o trajeto para chegar lá, o caminho para chegar lá, não desista da tua caminhada neste caminho, siga em frente até o fim e você verá que valeu a pena. O final do vale da sombra da morte não é sombra nem é morte, é vida. São pastos verdejantes e águas tranquilas. É para onde Deus está nos guiando. Não nos cansemos. Nós dissemos aqui que nós tínhamos que manifestar a sabedoria de Deus a este mundo e temos que manifestar mais com atitudes do que com palavras. Temos que manifestar fazendo o bem e fazendo o bem a todos, atendendo. Você sabe que eu tenho um amigo que sua igreja está no meio do caminho da rota que vai para o santuário de Aparecida. E anualmente os peregrinos de Aparecida, numa entrega religiosa admirável até, eles caminham quilômetros a pé. Quilômetros e mais quilômetros. Passam por cidades e mais cidades até chegar ao lugar. Muitos deles, nessa caminhada, estão cansados. Muitos deles, nessa caminhada, estão sedentos. Sabe o que ele fez? Com sua igreja, eles levaram água para os peregrinos. E com um ato de bondade, eles pregaram o Evangelho sem discutir com ninguém. E são inúmeros os relatos de pessoas que naquele mesmo lugar aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E as pessoas perguntavam: por que vocês estão nos dando água? E eles estavam ali com o nome da igreja, igreja evangélica ali, e dizendo, a Bíblia diz, dai água a quem tem sede. E a Bíblia também diz, quem tem sede, venha a mim e beba. E nós estamos aqui para que você venha a Cristo e beba. Você já está bebendo, você precisa ir a Cristo. Venha a Cristo e beba. E com esse venha a Cristo e beba, muitas pessoas foram a Cristo, sem discussão, sem briga, sem conceitos e preconceitos. Eu não estou dizendo que idolatria está certa, idolatria está errado.
Mas eu estou dizendo que fazer o bem a todos, e principalmente aos irmãos da fé, é a forma pela qual nós conquistaremos vidas. Eu estou dizendo que nós vencemos o mal, não com o mal. Nós vencemos o mal com o bem. E nós venceremos o mal porque vemos que é mal, ainda que outros não vejam. Que o carnaval traz. Nós não venceremos esbravejando, querendo destruir o carnaval. Eu volto a dizer, não é que eu não queira que o carnaval desapareça. Mas nós venceremos o carnaval fazendo o bem às pessoas. E assim pregaremos o Evangelho. E assim pregaremos, como a Bíblia diz sobre a mulher em relação ao marido, diz, e a mulher sem palavra ganhará o seu marido para a palavra, pelo seu santo procedimento. O procedimento é mais eloquente do que os mais eloquentes dos oradores ou dos pregadores. Vamos ser eloquentes com nossa vida e vamos ouvir a palavra de Daniel. Em sua caminhada, vá até o fim. Não pare, não retroceda, não desista. Martin Luther King disse, se podemos voar, voemos. Se não podemos voar, corramos. Se não podemos correr, andemos. Se não pudermos andar, nos arrastemos, mas nunca paremos. Não vamos parar nunca. Vamos seguir sempre. Seguir até o fim. Porque quem perseverar até o fim será salvo. Você não se perderá. Você não será esmagado por todo este problema. Eu me recuso a ser esmagado por todo este mover que está acontecendo no mundo. Eu vou perseverar até o fim e eu serei salvo. Há uma promessa que Ele vem em nosso socorro. Há uma promessa que Ele vem nos salvar. Há uma promessa que Ele vem a nos erguer. Há uma promessa, porque nós estamos indo a Cristo. Nós não vamos morrer de sede no deserto. Nós não vamos morrer de fome no deserto. Nós não vamos ser assolados pelo calor do deserto. Nós vamos sobreviver ao deserto. Nós vamos sobreviver ao lobo. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nome pelo qual somos salvos. No nome de Jesus. Amém?